Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Flamengo. Vitória não, goleada do Flamengo por 6-1 contra o Vasco, cara, jogo que assim, o Vasco começou dando até expectativa que poderia surpreender, faz 1-0 logo no início com o Verratti, mas logo depois se desestabiliza, o Flamengo passa o trator, termina 3-1 o primeiro tempo com um jogador a mais ainda e ali a gente já percebe que tinha acabado o jogo. E aí vai pro segundo tempo e o Flamengo só termina de humilhar o Vasco. Então vou fazer aqui a análise completinha desse jogo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols. 7, cara, é gol pra cacete, mas vamos lá. O primeiro gol da partida é do Verratti. Uma bola que sobra na área, ele finaliza. O Alan não tinha encostado na marcação. O Verratti teve espaço, finaliza. Gol muito difícil, dá pra dizer que talvez seja um mini voleio, porque tava de costas praticamente, sem ângulo, finaliza. O Rossi poderia ter defendido também, mas a bola ainda bate na trave, entra e faz ele 1-0. O Cebolinha, depois de um erro de saída de bola do Maicon, finaliza de fora da área, um golaço também. Muito difícil de fazer, ele faz. Minutos depois, com o Cebolinha voando na partida, ele recebe uma cobrança de escanteio curto, vai para cima da marcação, cruza, ninguém marca o Pedro, ele faz o gol de peito na segunda trave para fazer o 2-1. Nos minutos finais do primeiro tempo, cobrança de escanteio do Cebolinha, mais uma assistência para ele, né? Acho que foi o Cebolinha ou foi o Arrascaeta, não lembro agora. Aí o Galdames dá todo o espaço do mundo pro Davi Luiz finalizar, faz o 3-1. Gol bizarro, cara. O gol do Pedro ter ficado sozinho, o gol do Cebolinha na entregada do Maicon e o gol do Davi Luiz, o Galdames não conseguindo marcar, é bizarro. Os 3 gols não dá pra se tomar, assim como o gol do Verratti dava pro Rossi defender e dava pro Alan marcar melhor. Os 4 gols totalmente evitáveis, principalmente os do Flamengo. Tudo começou com o erro do Maicon, aqui ninguém marcando o Pedro e aqui o Galdames falhando na marcação do Davi Luiz. Então dá para identificar claramente os erros de cada gol até agora. Aí o gol do Arrascaeta é um baita passe do Pedro. O Léo marca muito mal, não encosta no Arrascaeta, ele tem toda a tranquilidade do mundo para dar uma cavadinha no Léo Jardim fazer o 4-1. Ali já se encaminhava uma goleada. O Vasco já desestabilizado, só correndo de um lado para o outro para marcar. O Arrascaeta faz uma grande jogada, toca para o Bruno Henrique, dá uma chapada, chute forte, quase que na gaveta, indefensável, faz o 5-1. Para fechar com chave de ouro a atuação do Flamengo, o Gabi, depois de um excelente cruzamento do Wesley, cadê o Wesley? Meio do banco. E depois de um grande passe de calcanhar do Luiz Henrique para o Wesley, né? Luiz Henrique não, Luiz Araújo para o Wesley. Ele cruza e aí na segunda trave o Gabi completa para fazer o 2-1. Quase foi gol contra do Maicon ainda. Enfim, respirar agora. E ainda vale destacar que eu não falei da expulsão. A expulsão, depois que estava 3-1, último lance do primeiro tempo, o João Vitor dá uma entrada criminosa no De La Cruz por cima, depois de um erro de passe do Léo, e é expulso. E ali todo mundo já percebeu que o Vasco não ia reverter o placar. Então, o que dá para dizer de início? Sinto muito o torcedor do Vasco, seu time ser assim, porque assim, não é nem que o Vasco seja só ruim, mas é um time que é ruim e preguiçoso, dá pra perceber, cara. Porque os gols é um negócio bizarro. Se fosse um mérito, um golaço de fora da área espetacular, mas não. O gol do Cebolinha foi bonito, mas surgiu de um erro do Maicon. O gol do Pedro foi bonito de peito? Foi, mas foi porque ninguém marcou ele e ainda deixaram o Cebolinha fazer o que queria na jogada. O gol do Davi Luiz é uma cobrança de escanteio, defesa inteira montada, e ele consegue ficar sozinho para finalizar com o pé ainda, não foi nem de cabeça. Bizarro. O gol do Arrascaeta logo no início do segundo tempo, conversaram um tempão no vestiário para voltar e logo depois tomar um gol nas costas do Léo. O do Bruno Henrique ali o jogo já estava morto, os caras já estavam correndo só por correr, e o gol do Gabi os caras nem estavam mais se esforçando. Então é um gol que realmente torcedor do gol não, um jogo que realmente é para deixar o torcedor do Vasco indignado, porque foi assim ridículo. Deu raiva de ver e olha que não é nem o meu time. Era mais ou menos isso. Enfim. Eu esqueci de avisar, mas tem a área de membros que eu criei do título da Premier League do Manchester City e da Liga Europa da Atalanta. Tá aqui embaixo, eu criei, tá acho que R$10 a análise em cada uma, né? Tá separado. Para quem quiser
acessar, tá aqui embaixo. Eu fiz a análise da campanha inteira, jogo por jogo, aí análise das escalações, estatísticas. Então, para quem gosta de apostar, vai ser bom para entender um pouquinho o padrão dessas equipes. E para quem gosta de futebol mesmo, no geral, e quer entender o padrão de jogo dessas equipes, de escalação, forma de jogar ao longo da temporada inteira, o link tá aqui embaixo, beleza? Enfim, destaque do Vasco aqui primeiro. Queria destacar o Léo Jardim primeiro, o goleiro. Vamos analisar em que gols ele poderia ter feito coisa melhor. O gol do Cebolinha talvez poderia ter defendido, mas era um chute bem forte, difícil de defender, mas era defensável. Do Pedro não tinha o que fazer. Davi Luiz em cima dele. Arrascaeta cara a cara. Bruno Henrique chute na gaveta. E o Gabi já estava até sem goleiro. Então o único gol defensável era do Cebolinha. O resto é culpa dos jogadores de linha. Não tem muito o que falar. Então o torcedor do Vasco que quiser crucificar o Léo Jardim, na minha visão tá errado. A única bola defensável era do Cebolinha. O resto não tinha a menor chance de fazer nada. Nenhuma jogada. Aí a gente vai para a linha de zaga, que tem um potencial de render essa defesa, mas já começa aqui mal montada. Porque na teoria, o que você faz quando você usa 3 zagueiros? Você deixa o cara que tem uma saída interessante de jogo e é mais devagar no meio. E os caras que são rápidos pela ponta para acompanhar os caras de velocidade. O Vasco fez ao contrário. Usou o Maicon pela direita. Aí o Cebolinha fez talvez a melhor partida da temporada dele. Fez gol, deu assistência. Só no primeiro tempo já acabou com a partida. Tava em cima do Maicon. E o João Vitor pelo meio. O João Vitor é um cara que é muito rápido. Já jogou até de lateral direito. E usar ele pelo meio, pra mim é um erro. E o Léo ainda, assim, é a posição correta pra ele. É difícil falar que tem que tirar ele, porque não tem peça melhor que ele. Mas fez uma partida bem fraca também. Facilmente passavam por ele e não deu dificuldade nenhuma, cara. Enfim, a linha de defesa inteira do Vasco, os 3. Tem falha dos 3 em gols, ó. O gol do Cebolinha é um erro bizonho do Maicon na origem. O gol do Pedro, eu não lembro que zagueiro ou que jogador tava marcando o Pedro. Mas o Pedro ficou sozinho, uma falha coletiva inteira. Era pra alguém ter acompanhado. E o time inteiro parou. O gol do Davi Luiz é uma falha claramente do Galdames. O gol do Arrascaeta é nas costas do Léo. O gol do Bruno Henrique foi ali pelo lado direito, mas naquele momento todo mundo já tinha desistido do Vasco. E o gol do Gabi mais ainda, os caras já não estavam nem aí. Mas enfim, deu para destacar a falha de todos os zagueiros e ainda teve a expulsão do João Vitor, que vai muito na conta do Léo, que tacou a bola na fogueira ainda pra ele, que foi expulso. Era basicamente ou é expulso ou toma o 4º gol ainda no primeiro tempo. Lógico, não dá pra saber se seria gol ou não, mas seria uma chance clara. Enfim, começa tudo pela zaga, os 3 muito mal na partida. O Esforço eu não gosto, cara, eu acho ele bem fraco, tá? É um cara que eu sei que é argentino, é promissor, tal, seleção de base, mas eu acho um jogador muito comum, não vejo nada demais. O Galdames também bem abaixo. O Piton discreto, o Pumita discreto. O Ryan até tentou, mas nada perigoso. O Payet nem tocou na bola direito. O Verratti é o único que se salva, cara. Nem o Payet fez uma partida decente. Só o Verratti, que é um cara que corre pra caramba. Chega da pena, porque ele faz tudo sozinho nesse time do Vasco, cara. Ele que corre, ele que tem que armar. Daqui a pouco ele tem que cruzar pra área e chegar na área pra cabecear, pô. Porque ninguém faz nada pra ele. Ele tem que fazer tudo sozinho. E mesmo assim arranjou um golaço e o time toma um 6-1, cara. Então o único jogador que eu acho que a torcida do Vasco não tem que crucificar é o Verratti. O resto tudo dá pra questionar, até mesmo o Payet. Agora o Verratti não dá. Ele é disparado o único cara que se salva nesse time do Vasco. Aí entraram o Vitor Luiz, eu nem lembrava que tinha entrado. O Praxedes, que entrou e saiu depois. O Zé Gabriel, o Rossi e o Paulo Henrique. E aí destaques do Flamengo. No gol do Vasco, o Rossi poderia ter defendido, era uma bola defensável. O Varela fez um grande jogo, defensivamente, principalmente, né? O Piton não se criou, não fez nada. O Payet também discreto, vai muito na conta do Varela. Davi Luiz fez um grande jogo. De La Cruz muito bem. O time do Flamengo melhorou quando o Alan saiu. Eu sei que foi por lesão, mas o time melhorou. O fato é esse. O Arrascaeta foi muito bem. Essa dupla de Arrascaeta e De La Cruz deu pra ver que dessa vez teve muito entrosamento, né? Um entrosamento da seleção uruguaia. E deu pra ver na troca de passes, um procurando o outro. Foram muito bem. O Cebolinha foi eleito o craque da partida, na minha visão, de forma merecida. Foi muito bem. O Gerson caindo mais pela direita. E é interessante que se o Tite quiser, ele pode ir mexendo. Por exemplo, puxando o Gerson para a linha de volante
e tendo o De La Cruz e o Arrascaeta numa linha mais avançada. Então dá para ele mexer sem trocar peças. E ainda o Pedro também é efetivo, aproveitando o espaço para fazer o gol de peito, né, no cruzamento do Cebolinha. Então eu diria que no momento mais difícil na partida para o Flamengo, o cara decisivo foi o Cebolinha. No momento que o Vasco estava ganhando, o Cebolinha em questão de minutos faz um golaço de fora da área e dá uma assistência para o gol do Pedro. Então o Cebolinha foi o cara mais decisivo da partida na minha visão. Aí entraram o Pulgar para pegar ritmo de volta, né, no meio de campo. O Luiz Araújo entrou e o passe dele para assistência do Wesley para o gol do Gabi, ali pela direita, espetacular. O Bruno Henrique entra muito bem pela esquerda. E aqui a gente vale destacar o elenco do Flamengo, cara. Você ter o Cebolinha e depois tirar e colocar o Bruno Henrique, mostra a força desse elenco do Flamengo. Dois caras que, das 20 equipes da Série A, em pelo menos 18 serão titulares absolutos ali na ponta esquerda das equipes. Entrou o Wesley ainda na direita, um cara que ataca melhor, aproveitar os espaços do Vasco. E o Gabi, que eu fiquei feliz, que voltou a fazer gol, eu gosto bastante dele. Bastante não, mas eu simpatizo com a personalidade dele. Eu gosto. Fico feliz que ele tenha feito o gol. Inclusive, tinha que sair do Flamengo e vir pro meu Grêmio. E as estatísticas é um negócio absurdo, cara. 2 chutes do Vasco, sendo 2 a gol. Eu nem lembro desse segundo, eu só lembro do chute do Verratti. 30 do Flamengo, sendo 18 a gol. Então aqui a gente já vê que nem eu falei, não dá pra criticar o Léo Jardim, cara. O Flamengo deu 18 chutes a gol. Isso é absurdo. Eu tô arrepiado só de ver esse número, cara. Eu não me lembro da última vez que uma equipe produziu tanto chute a gol. De verdade. E olha que eu acompanho estatística, eu fiz análise de a campanha inteira do Manchester City e eu não na Premier League, que eu falei, o link tá aqui embaixo da área de membros. De cabeça eu não me lembro de nenhum jogo com 18 chutes a gol. Isso é um absurdo, cara. E aí, que nem eu falei, não dá pra crucificar o Léo Jardim. Desses 18, só 6, só é sacanagem, né? Mas 6 entraram. 12 defesas do Léo Jardim. E você criticar ele não tem como. Então, a culpa é do restante do time. O Léo Jardim não tem culpa nenhuma, cara. Talvez no gol do Cebolinha, que nem eu falei. Posse de bola, 75% quase. Faltas 18 do Vasco, tendo 2 amarelos e 1 vermelho. 6 do Flamengo. Escanteios 8-1 pro Flamengo. Assim, eu imaginava, e era um jogo que dá pra ver, a torcida do Vasco tava criando bastante expectativa, porque era um Flamengo instável, é um Flamengo instável, mas também é um Vasco que é uma bosta, cara. Desculpa, mas acho que o torcedor tem consciência. Como é que você toma 6-1 em um clássico, velho, saindo ganhando ainda? Assim, bizarro, cara, isso daí não pode ser normal não, mano. E se tivesse tomando uns 3-4-1, já era pra começar a descer além. Eu sou contra o violência, cara, mas também sou mais contra ainda ser amassado desse jeito, tomar uma goleada vergonhosa desse jeito e nem reagir. Parecia que os caras do Vasco estavam tratando como se fosse normal, tá tomando 5, 6, um gol atrás do outro e não fazia uma falta mais brusca, não roubava uma bola, não tinha 3, 4 passes em sequência. Assim, um jogo ridículo do Vasco em todos os sentidos, cara. E começou bem, né? Isso que é o mais impressionante. Saiu vencendo e não teve a capacidade de segurar nem por 20 minutos. É impressionante. Assim, impressionante. E mais impressionante ainda, que nem eu falei, é esse tanto de chute a gol. 18 chutes a gol, velho. Eu não me lembro de ter visto isso. Enfim. Pra fechar então o craque da partida do Flamengo tem vários. Ó. Destaques do Flamengo: De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, Gerson, Varela, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gabi, o assistência do Wesley também, todos esses de muito destaque. Do lado do Vasco, o Léo Jardim e o Verratti, só. O resto é para se repensar a posição de todos aqui, literalmente todos, principalmente da linha de defesa. É impressionante, cara, tomar 6 gols e 18 chutes a gol, cara, isso é bizarro. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhum jogo. Enfim. Se você se lembra de algum jogo, aí vai uma perguntinha para você responder aqui embaixo. Algum jogo que alguma equipe protagonizou 18 ou pelo menos 19 chutes a gol, cara. Eu não me lembro nem que se fosse sei lá, um Real Madrid e Ibis. É difícil de se imaginar esse tanto de chute a gol. Lógico, aí sim, eu acho que teria 18 chutes a gol em Real Madrid e Ibis. Mas cita aqui um jogo, se você lembrar de cabeça, ou pode até pesquisar, que teve mais de 18 chutes a gol para uma única equipe. Porque realmente isso é muito raro, cara. Mostra o tanto de volume de jogo do Flamengo
E o tanto que a defesa do Vasco é horrorosa. Porque você ceder tudo isso de chutes a gol. E mesmo tomando 6 gols, que nem eu falei, um dos destaques foi o Léo Jardim. Defesa de cabeça em chute do Gerson, defesaça em chute do Cebolinha. Enfim, ele foi muito bem. A questão é que o time não ajuda, né? Enfim, é isso então. Só pra fechar, o craque da partida pra mim foi o Cebolinha, que nem eu falei. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem que foi o craque da partida. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.